Oi, gente. Hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre o filme A Assistente. Eu não sei em qual plataforma ele tá passando porque eu vi pela internet, mas eu achei um tema assim muito atual pra gente estar abordando, falando sobre ele. Embora esse filme ele seja diretamente uma uma reprodução de um caso famoso que aconteceu há pouco tempo, uma denúncia na indústria cinematográfica, mas como acontece dentro do ambiente de trabalho, é atual e acontece em muitos ambientes, seja qual for o nicho da empresa, qual for o tipo da empresa. Eu acho que esse filme ele já é um filme desconcertante porque alerta de spoiler, né? Não tem jeito. Mas o filme ele se passa todo em um dia de trabalho, uma rotina de trabalho, que é a rotina de trabalho da assistente, se eu não me engano, é a Jane o nome dela. É aquela mesma atriz que fez Inventando Anna, aquela série do Netflix. Então, gostei de vê-la, eu não conheci o trabalho dela, conheci no Inventando Anna e gostei muito. Eu achei muito original a atuação dela como assistente. Bom, a Jane é uma mulher jovem. Ela é recém-formada e ela conseguiu um emprego que, em todo caso, é o emprego dos sonhos, é um emprego na área que ela quer atuar, na área de formação dela, e me parece que é um emprego muito concorrido. Pessoas gostariam de ter a chance que ela teve, pelo menos é o que é falado no filme. E aí o filme começa com a Jane indo trabalhar. A Jane ela é a primeira a chegar no escritório. Ela chega muito cedo, eu acho que não é nem 7 da manhã, não tem sol. 6 horas da manhã, na madrugada, ela acorda na madrugada. Eu não tô lembrando se aparece o horário do despertador dela, algo assim, mas eu lembro que ela é a primeira a chegar no ambiente de trabalho e, típico como uma assistente, ela chega acendendo as luzes, organizando o escritório, organizando a rotina do chefe dela. É importante frisar que o filme ele não dá muito destaque à imagem do chefe. Então eu acredito que isso é o que piora ainda a situação, porque tudo que ele faz com ela são ações muito sutis, muito indiretas. Você percebe pelo mal que ele causa para ela. Então, para começar, a gente tem uma assistente, que seria uma assistente ali de produção, eu acho, e ela cuida muito da rotina pessoal desse chefe. Esse chefe é aquele típico que mistura a vida pessoal com a profissional, então ele traz para ela várias incumbências da vida pessoal dele, inclusive a esposa. Ele é um chefe tóxico. E a esposa liga para lá para reclamar dele porque ele bloqueou ou cancelou os cartões de crédito dela mais uma vez e isso que ela fala, ela liga pra brigar, ela briga pra ter respostas, pra reclamar o porquê, e ela desabafa ali com a assistente, com a Jane, que não tem nada a ver com isso. A Jane mal consegue abrir a boca e minutos depois ele liga pra chamar a atenção dela, que ela não tá ali pra aquilo, que ela não deveria ter falado, sendo que ela não fala nada com essa mulher. Então assim, a mulher pega ela ali como um bode expiatório, porque ela quer brigar com o cara, ela não tem argumento, ela com certeza é muito dependente desse homem financeiramente. Como ela não tem argumento, ela fala da assistente, como se a assistente tivesse alguma coisa a ver com isso, e ele liga, e é a primeira cena de humilhação. Não é a primeira cena, porque logo no começo, nos primeiros minutos, quando ela chega no escritório, ela acende as luzes e organiza a rotina, ele já dá ali uma orientação para ela de como fazer um trabalho, uma forma muito seca, não tem um bom dia, não tem uma relação, você percebe a hostilidade no tratamento dele, que não tem um relacionamento interpessoal, não tem um ambiente agradável, um ambiente equilibrado, já é uma coisa bem dura. Ele já orienta ela como fazer determinada tarefa, acho até que é uma determinada impressão de documento. Então você já sente ali, você meio que fica na pele dela. Então você meio que já sente um constrangimento por ela, pelo jeito dele falar. E aí no decorrer do dia, olha, ela cuida até do almoço dele. Isso é muito normal.
Eu acredito que muitas coisas que acontecem, é claro que psicopatologia é psicopatologia. Pode acontecer, ser desenvolvida por uma pessoa no ambiente de trabalho ou não. Mas tem muitos fatores que acontecem dentro do ambiente de trabalho que podem acarretar um estresse, uma violência psicológica, um burnout, uma doença mental. Principalmente se o indivíduo já tiver uma predisposição. Mas ainda que ele não tenha o sofrimento psicológico, a violência que pode ser vivida no ambiente de trabalho, ela pode ser um fator primordial para desencadear uma doença mental, uma psicopatologia. Djalma, que é um pesquisador referência em saúde mental, em psicopatologia do trabalho, ele gosta muito de usar o termo psicodinâmica, porque é na dinâmica do trabalho, no relacionamento, na comunicação, nas tarefas, na jornada de trabalho, é que muitas coisas vão se desencadeando. E o trabalhador, ele passa muito mais tempo no trabalho do que em casa. Então é ali que ele tem as principais vivências, as principais experiências que vão moldando ali o ser humano e as emoções que ele sente. Entre as denúncias que o filme expõe, você pode ver ali, ela está exposta a um terror psicológico, a forma com que ele fala com ela, a forma com que ele se relaciona com outras pessoas, com os parceiros mesmo, não só os funcionários, não só as pessoas que estão ali dentro da empresa, mas as pessoas que ele se relaciona. Então, o filme denuncia o estresse, a violência psicológica, o assédio moral, porque quando ele liga para ela e fala sobre a ligação da mulher, ele diz que ela precisa fazer bem feito, para que ele não se arrependa de ter contratado ela, como se o valor dela como profissional tivesse na resolução dos problemas pessoais daquele indivíduo, né? E a bronca dele nada tem a ver com as competências técnicas no ambiente de trabalho, e sim com os problemas pessoais que ele deixa se misturar com a rotina profissional, ainda que ele seja um diretor. E para piorar a situação, ele é um aliciador, ele leva mulheres, ele se aproveita de mulheres, ele promete empregos. Como ali o ambiente está se tratando da indústria cinematográfica, ele é um produtor, ele é um magnata da área, ele leva mulheres com promessa de gravar, fazer vídeos, fazer filme. Eu não me liguei muito nisso, confesso, mas ele leva mulheres jovens. E ele tem relação sexual dentro da sala dele. Diga-se de passagem que a sala dele é colada com a sala da assistente, que tem mais 2 assistentes homens. E o ambiente é tão tóxico que esses assistentes homens, eles estão acostumados. Quando ele liga pra menina, pra Jane, pra chamar a atenção dela, porque ela não se saiu bem na ligação com a mulher, os assistentes, os colegas de trabalho vão lá ajudá-la, orientá-la a redigir um e-mail de pedido de desculpa, dizendo que ela não iria decepcioná-lo e que agradece o emprego que ela tem. Então, enfim, o filme passa que eles já passaram por isso, é uma situação corriqueira, ele é um humilhador, ele é um assediador moral. E fora isso, ele é um assediador sexual não com ela, mas ela percebe isso pelo ambiente de trabalho. Ele larga a rotina, do nada, ele larga ali o escritório e ele vai para outro lugar. Ela ouve ligação de que ele pode estar supostamente num hotel. Inclusive, ele contrata uma nova assistente, que é uma menina de outra cidade, uma menina sem experiência, sem estudo. A menina, se eu não me engano, ela era garçonete, e ele faz uma promessa de que ela poderia estar atuando, poderia estar entrando na indústria cinematográfica e hospeda ela num hotel. Então fica claro as intenções dele com essa mulher. E a Jane, ela vai percebendo que não é só com essa menina, essa jovem mulher, porque é uma menina jovem. E ela percebe que outras mulheres que visitam a sala dele, até um comportamento muito abusivo, joga o casaco em cima dela, ela é tratada como um objeto, ela não é respeitada. Ela não é respeitada pelo chefe, ela não é tratada com respeito pelos colegas de trabalho, inclusive as próprias mulheres que
que trabalham naquele local. Ela tem uma rotina, é um dia de trabalho, mas durante as reuniões é ela que pede comida, ela que tira ou limpa a mesa dos homens quando fazem reunião. E tem uma cena que ela tá numa cozinha com outras mulheres da empresa, de outro setor inclusive, que as mulheres acabam de comer, ela tá invisível ali, ninguém conversa com ela. Quando as mulheres acabam, ela lava a louça dela e lava das mulheres. Então, assim, ela é muito subutilizada, porque ela tá no emprego ideal. Ela tem uma projeção da sociedade, uma projeção familiar, inclusive, que aquele emprego é bom, que ela deve prezar por aquele ambiente, mas na verdade as pessoas não sabem como que é aquela dinâmica de trabalho, como aquela dinâmica faz mal. Muitas pessoas já estão ali, sabe, amortecidas, acostumadas com aquela situação. Mas ela que acaba de chegar, ela sofre, ela começa a sofrer e ela começa a se preocupar com essas mulheres que são abusadas, ainda que indiretamente. E ela decide ir no RH fazer uma denúncia. E aí que eu acho que piora a situação. O RH, que ele deve e é uma ponte entre empregadores e empregador, ele tá ali para facilitar, é um facilitador para que as pessoas possam se expressar, se comunicar. E também ele é um setor na empresa que ele tem que estar acima de qualquer suspeita, é um setor que acolhe acima de tudo. E ela decide conversar com o RH sobre o que ela tem visto, sobre as mulheres que têm entrado e saído da sala dele, sobre o que ela tem percebido, o que ela já viu, o que ela já ouviu. E o RH é em um outro prédio. Eu acredito que essa seja tipo, eles fazem um jogo, uma metáfora aqui. O fato desse prédio não ser o mesmo prédio que a assistente trabalha mostra a dificuldade da comunicação na empresa. Como esse RH não é um RH de perto, não é um RH humanizado, é um RH de longe, é um RH burocrático. Ela atravessa a rua, ela tem que botar um casaco, ela tem que botar cachecol, ela tem que descer o elevador, ela atravessa a rua. Quando ela entra num outro prédio em frente, é como se ela nem fosse funcionária. A recepcionista pergunta quem ela é. Então aquela empresa, a comunicação é péssima. Não existe uma interação, as pessoas simplesmente não se conhecem. A menina pergunta quem ela é e ela fala, não, eu preciso falar com o RH. Ela atravessa uma longa sala, ela passa por uma baia com vários funcionários, as pessoas olhando, sabe? Já aquele disse-me-disse, caramba, quem é essa menina? Essa menina é lá do outro prédio, o que ela veio fazer aqui? Mais uma, será? Então vamos colocar assim, levantar o subjetivo da cena. Será que é mais uma? Ih, deu ruim com essa aí vai sair também. Então assim, quando ela entra no RH, funcionária que mal olha, bem típico, sabe? É triste a gente ver isso, porque quem é de RH luta para que não seja assim. Tem mudado muito essa realidade, mas infelizmente ele ainda é visto dessa forma em algumas culturas, em alguns países, e que isso sirva de referência para que, se você é um profissional de RH, que você possa melhorar a sua comunicação, que você possa ser um RH de perto, um RH que promove a mudança, um RH que acolhe os funcionários e não amedronta, não ameaça perder o emprego, porque ela foi ameaçada. Primeiro que quem atende ela no RH, primeira pessoa, a fulaninha, fala, conheço você, fiz a sua admissão. Mas eu não tenho nada agendado com você hoje. Tipo, o que você tá fazendo aqui? Então a menina já recebe aquele baque, né? Ela já entra assustada, já não tem uma boa recepção. E ela fica esperando o gerente de RH atendê-la. Ela mofa, camofando lá na cadeira, aguardando. E você percebe que as pessoas passam, entram e saem, não tem um bom dia, não tem uma interação. É uma empresa muito estranha, sabe? O ambiente, a cultura, os valores assustam. Então, muitas vezes não é só remuneração. Muitas empresas perdem ótimos profissionais e aí ela pensa, onde que ela tá errando? Ela cumpre todas as obrigações sociais, todas as obrigações de acordo com o que a CLT determina, ela paga um salário atrativo, competitivo, mas e aí? O ambiente, a cultura, a comunicação, os pares, os líderes, isso tudo vai influenciar na emoção das pessoas. E tem muitas empresas que não investem no clima organizacional, ainda não levam a sério esse indicador,
que é tão importante, né? Medidor ali da saúde emocional dos colaboradores da empresa no geral. E aí, aquele RH que atende a Jane pergunta para ela, lembra que ela é formada em tal universidade, que a formação dela foi muito boa, pergunta o que ela vai fazer lá. Então ela, coitada, começa a falar cheia de medo, monossilábica, e ela começa a denunciar o que aquele chefe tóxico faz no ambiente de trabalho. Ele tem relações sexuais dentro da empresa. E pasmem, quando ela denuncia isso, quando ela começa a falar, esse profissional, esse gerente de RH, ele começa a usar as palavras dela contra ela, contornando a situação, fazendo com que aquela denúncia tenha um aspecto, tenha um viés de inveja. Ela está com inveja das mulheres, porque as mulheres se relacionam, não conversam e têm oportunidades que talvez ela não tenha. Que a jovem que foi hospedada no hotel, talvez a Jane possa estar se sentindo mal porque ele não hospedou ela em hotel nenhum. O gerente pergunta, inclusive, onde ela mora. Então, ele faz ali uma comparação. O hotel fulaninho, 5 estrelas, e você mora nesse bairro. Ah, é compreensível a sua indignação, sabe? Distorce, desqualifica aquela profissional que está indo fazer o papel dela de profissional e de ser humano. Ela tá, de fato, uma preocupação genuína com aquelas mulheres. E ele fala, sabe quantas pessoas gostariam de estar aqui no seu lugar? Só pra sua vaga, só pra sua cadeirinha, filha, tem 400 currículos aqui na minha mesa. Nossa, ele detona ela. Inclusive, ele ameaça que se ela der continuidade àquela denúncia, as portas vão se fechar pra ela. E já que o sonho dela é ser uma produtora de sucesso, ela estaria jogando tudo fora por uma inveja boba, um ciúme bobo, uma insegurança boba. E ele pergunta, você realmente quer continuar com essa denúncia? Não preciso nem falar, né? Que a menina ficou com tanto medo, a menina ficou tão perturbada, que ela fala que não, ela desiste da denúncia. E quando ela sai da sala, ele ainda fala pra ela não se preocupar. Ele fala rápido, pequenininho, assim, pra ela não ouvir. Ela olha pra cara dele, mas nem pergunta. Mas ele fala, não precisa se preocupar não, você não faz o tipo dele. Ou seja, ele não vai mexer com você. Fica tranquila, não importa o que ele faça com as outras pessoas, sabe? Não tem ética, não tem moralismo. Cuida do teu, sabe? Que situação, né? E aí você pensa que, mas isso acontece na indústria cinematográfica. Mentira! Acontece em muitas empresas, é uma verdade muito velada, as pessoas não falam sobre isso, mas o pior do que essa situação é a situação vexatória que ela é exposta, é a humilhação, é o assédio moral que ela sofre do chefe e do próprio RH. Quando a Jane liga pra mãe dela, porque me parece que ela não tem tempo de falar com a família, ela trabalha, ela tem uma jornada de trabalho, gente. Ela é a primeira a chegar, ela chega às 6 horas da manhã, ela deve sair de lá 11 horas da noite, meia-noite, ela é a última a sair. Ela liga pra mãe dela coitada, pelo menos pra ouvir uma voz, pra acolher. A mãe pergunta, o que você tá me ligando essa hora? Você tá no trabalho, você deveria estar no trabalho, você tá no trabalho? E aí ela, não mãe, claro que eu tô no trabalho. E a mãe fala que foi aniversário do pai no dia anterior. E a mãe, ao invés de chamar a atenção dela, minha filha, você tá trabalhando muito, você esqueceu do seu pai. Filha, cuidado, você tá se alimentando, sei lá. Qualquer coisa que acolha aquela menina naquele momento. Mas não é isso que acontece. A mãe chama a atenção dela porque ela tá ligando durante o horário de trabalho. E a mãe reforça que o pai entende que ela não ligue, que ela não tenha tempo, sabe que o trabalho tá pesado, que ela trabalha muito, mas eles falam isso com uma certa admiração, apoiando aquela projeção social, que o trabalho deve ser o primeiro, entre vários aspectos na nossa vida, vida pessoal, vida financeira, vida espiritual, relacionamento amoroso, romântico, como você queira chamar. Ali mostra a projeção da família dela, que é um retrato da sociedade, que o trabalho vem em primeiro lugar. E o trabalho não vem em primeiro lugar.
Porque pro trabalho nós somos uma matrícula. Nós somos só um número. Fica doente, substituído no dia seguinte ou no mesmo dia. Então a menina tá ali adoecendo, a menina não se alimenta, enquanto ela pede saladinha pro chefe e prepara, coloca lá a mesinha dele arrumada, ela pede um pão lá, um pão qualquer pra ela, e pede pros colegas de trabalho dela, que inclusive critica ela. Eu pedi de peito de peru, você trouxe de frango, sei lá, ao contrário. Então você percebe o abuso e também em relação à mulher. Um abuso muito relacionado à mulher, uma empresa que tem muitos homens e a mulher ela não é respeitada como ela deveria ser. E ela fala com a mãe dela diz que o pai entende que ela tá trabalhando muito, a menina fica ali, ela pede o almoço do chefe, come pão, à tarde ela tenta comer alguma coisa e a alimentação dela você percebe toda errada, ela não tem vida. Ela não faz nada, ela não faz uma ligação, ela não sai para almoçar, ela almoça sentada na mesa de trabalho dela. Ela vive em função da empresa, como se não bastasse a jornada dela super extensiva, ela vive em função da vida pessoal daquele chefe ali. E inclusive a mulher do cara tem medo, que ela vai lá, leva as crianças, vai levar com um paletó para ele. A Jane cuida até dos remédios, tem uma cena muito sutil. Ah, gente, eu vou dar spoiler, não tem jeito, assista. Que ela tá cuidando dos remédios dele. E aparece um remédio lá que é pra disfunção erétil, sabe? O cara deve ter que dar conta de tantas mulheres, né, que ele leva lá pra sala dele, que ele precisa de uma ajuda. Olha que coisa mais, assim, absurda, né? Não tem como ficar pior, tem? E o engraçado é que o filme ele não foca muito na imagem, na foto, não tem muita cena dele, mas é o que ele faz. Sabe aqueles filmes de terror que você escuta a respiração do personagem, você vai te dando um embrulho no estômago e você vai ficando tenso, como se você estivesse na cena? É isso que você sente, ela prende o choro o tempo inteiro, ela tá cansada, ela tá esgotada mentalmente, emocionalmente. Quando ela vai embora, ela esquenta não sei, eu acho que uma lasanha que ela vai colocar lá no qual o nome, gente? Coloca no micro-ondas. E ele esquenta lá, e quando ela começa a comer, ele dispensa ela. Ele tá com uma mulherzinha lá dentro. E ele dispensa ela, ela joga comida fora, ela vai embora. Gente, é noite, é muito tarde, não tem ninguém na rua. Inclusive os assistentes homens saíram antes dela. Perguntam se ela quer ir beber alguma coisa. E eles riem porque sabem, na verdade, que ela não pode ir embora. Então, embora o filme passe um dia de trabalho, na verdade, aquela é a rotina daquela mulher. E quando ela vai embora, ele me liga pra ela, ó, pode ir embora, precisa ficar mais aqui não. Ela levanta, vai embora, ela vai pra uma padaria e come, tenta comer, ela nem consegue comer, porque ela tá cansada, ela liga pra mãe dela e mais uma vez a mãe dela fala de trabalho, fala um pouquinho ali, ela fala o que dá, fala rápido, tão cansada, ela não quer conversar com ninguém, ela só quer descansar. E a última cena, uma das últimas cenas, quando ela tá comendo ali naquela padaria, que é perto do trabalho dela, ela olha pro prédio, ela olha pra frente. E aí uma das salas tá com a luz acesa e ela percebe que tem pessoas tendo relação sexual. É uma das cenas finais. Se não é a final, porque eu parei ali, né? E aí ela vai embora. Ela ignora aquilo ali e me parece que no dia seguinte vai acontecer a mesma coisa. Então, para finalizar a minha reflexão de hoje sobre esse filme, A Assistente, assistir pela internet. Quem tiver interesse, assista, viu? Se você trabalha com desenvolvimento humano, se você trabalha com RH, se você é terapeuta e trabalha com atendimento de pessoas em sofrimento no trabalho. É um filme muito interessante, você entra um pouco na pele da personagem, sabe? E é bom que você entenda que a dinâmica no trabalho, ela é ela é um fator de muita influência sobre a saúde emocional e a saúde mental dos trabalhadores. Então não é só remuneração, não é só ter um posto de trabalho, mas é ter um trabalho equilibrado,
é ter um trabalho com um ambiente agradável, um ambiente que respeite, um líder consciente, porque um líder tóxico, ele é capaz de ferrar com a saúde emocional da empresa. Ele promove, inclusive, muita rotatividade e impede que a empresa alcance os resultados dela a longo prazo por causa desse ambiente tóxico. Então, essa é a minha visão do filme Assistente. Algumas pessoas podem ver, interpretar de uma forma diferente. Algumas pessoas podem interpretar de uma forma literal ali da indústria cinematográfica. Eu não, porque eu já trabalhei em muitas empresas, também eu converso, recebo e atendo pessoas que estão e que já estiveram em sofrimento no ambiente de trabalho, e são essas as situações que acontecem, elas são mais cotidianas, mais normais do que muitas pessoas possam imaginar, tá bom? Se você quiser deixar seu feedback aqui pra mim, se você assistiu, tem um ponto de vista diferente, ou se a partir dessa análise vou te dar curiosidade, você quiser assistir, assista e depois me fala o que você achou desse filme. Um abraço!